Olá, tô voltando aqui para falar desse assunto que são as personalidades, né? As 5 personalidades. Gente, esse assunto é lógico que tem muita gente aí boa que entende falando, né? Mas como isso me deixou bem animadinha, eu vou falar mais ou menos aqui o que eu entendi. Porque, né? Eu sou livre. Se eu quiser vir aqui falar sobre um assunto que eu aprendi, achei legal, né? Eu posso fazer isso. Assim como você também pode fazer o que você quiser. Não é mesmo? Hoje em dia temos os nossos canais para falarmos do que temos vontade. E aí, gente, esse 5 traços da personalidade, né? Chama Big Five, né? Se você quiser aprofundar e ver mais, né, sobre isso, procura, porque eu vi umas coisas bem legais na internet. Eu ainda vou fuçar mais. Mas isso aqui já me deu assim, nossa senhora, já acendeu aqui, entendeu? Acendeu aqui várias luzes. Então, esses traços, eles dividiram em 5, né? Só que cada um você pode dividir, né? Que nem esse primeiro, que chama... Tá em inglês, né? Mas eles traduziram. A pessoa aberta a novas experiências, né? Então, esse é um traço de personalidade. Então, são aquelas pessoas curiosas, sabe? Que querem conhecer, querem aprender, querem conhecer coisas novas, querem conhecer pessoas novas, sabe? Querem explorar, viajar, que são as pessoas bem criativas, assim, né? E, gente, eu sempre fui muito assim, muito. Então, uma coisa assim, sabe aquela coisa de fazer sempre aquela mesma coisa, aquela rotina? Então, isso foi sempre muito difícil pra mim. Então, isso aqui... Aí tem o teste, né? Tem as perguntas lá pra você ver. Aí tem a segunda, né? Deixa eu ver aqui. O oposto, né? O oposto dessa personalidade são aquelas pessoas que querem... Não, tudo bem, vai no mesmo lugar, fazem as mesmas coisas, comem as mesmas coisas. Então, para ela, aquilo é uma estabilidade. E aí eu volto a falar. Assim como é importante ter pessoas abertas, que gostam de explorar e tudo, é muito importante essas pessoas também, que precisam estar fazendo as mesmas coisas. A gente precisa também dessas pessoas, né? Dessa coisa mais estável. Tem vários tipos de trabalho, né? Então, a sua personalidade, que nem ele diz, não é que é bom ou ruim, depende do ambiente. Então, essa pessoa que gosta de coisas novas, diferentes, gosta de estar conversando, né? Como o menino do podcast, ele tem essa personalidade. Então, para ele é muito interessante estar ali num podcast, conversando com várias pessoas, conhecendo. Agora, se colocar uma pessoa dessa ali num escritório, num lugar muito, assim, burocrático, que fica sempre fazendo as mesmas coisas, uma rotina muito intensa, aquilo mata a alma da pessoa, né? E isso já aconteceu muito comigo, então eu ficava muito deprimida, sabe? Nesse tipo de trabalho eu ficava muito deprimida, eu não aguentava ficar muito tempo e aquilo começava a ser... Então, é tóxico, né? Então, dependendo da sua personalidade, certos trabalhos, certos ambientes, vai ser prejudicial para você, né? Aí tem a outra que é a conscienciosidade, esse nome é meio assim, que tá mais ligado à disciplina e organização. Então, é aquelas pessoas que já são bem organizadas, sabe? Que já gostam daquela coisa organizada, disciplinada, né? Gosta de anotar tudo na agenda, né? Então, elas gostam de lugares organizados, porque elas se sentem bem, né? Nesses lugares. Então, essa segunda
personalidade está mais ligada a essa questão da disciplina e organização, né? As pessoas que gostam de cumprir, se ela se propor a fazer aquilo, ela vai fazer, entendeu? É quase impossível tirar ela daquela missão, né? Que é a missão dada, a missão cumprida. Então, ela é bem certinha, né? O oposto disso é a pessoa mais distraída, que não anota, que não sabe, né? Que nem na prova lá, não sabe que tinha prova. E essa pessoa, ela já sabe tudo, já sabia a data, já entregou o trabalho, né? Então, nós também precisamos dessas duas pessoas. E aí, ele dá um exemplo muito legal, porque às vezes parece que essas pessoas que é o contrário, que não terminam as coisas, né? Eu sei bem o que é isso. A gente é muito assim mal visto, né, na sociedade, né? Porque começa a fazer, não para e faz aqui, aí faz outra coisa, é distraído e não gosta muito dessas coisas de meta, de prazo e tal. E aí ele deu um exemplo, por exemplo, que essas pessoas assim, elas são muito assim úteis em casos. Por exemplo, aí ele deu um exemplo que você tá numa floresta, perdeu um grupo ali de pessoas que tá perdidas na floresta e a pessoa já organizada, ela já vai traçar uma rota, ela já vai, sei lá, ela vai ter uma bússola. Essas pessoas são muito assim, né? Como é que se diz quando... precavidas, né? Então, ela vai traçar uma rota. E vamos ali. Só que no meio do caminho, por exemplo, né? Vou usar o exemplo que ele deu, que eu achei bem legal. Tem ali traços, vestígios de que... eu acho que tem urso por esse lado que a gente tá indo. Acho que tem um urso, porque tem aqui um pelo, alguma coisa que dá indício que passou um urso aqui. Pegadas, né? Essa pessoa mais rígida, ela vai falar, não, porque a gente traçou essa rota, a gente vai seguir nela. Então, a pessoa é assim, totalmente focada no que ela se programou. Esse outro grupo, que é o oposto, que não termina muitas coisas, que já é mais assim, distraído, mais, sabe? Eles não ligam de parar. Não precisa seguir assim. Eles não ligam de terminar. Tanto é, gente, que você vai pôr um desafio para essa pessoa vai rir da sua cara. Eu sei muito bem, porque esses dias mesmo eu falei isso. Então, ela não tem problema. Ela vai falar assim, não, vamos fazer outra rota aqui, porque aí vai ter urso, vamos por aqui, tranquila. Aí ela leva as pessoas e ela tem uma sensibilidade maior de perceber, às vezes, coisas que você tá muito determinado lá, que às vezes você não tá vendo, né? Coisas que tá acontecendo, você não tá percebendo. Então, essa pessoa, ela já vai ajudar, ela já vai ser uma pessoa útil. Então, tudo tem a sua função e sua utilidade, né? Então, aqui seria o exemplo da conscienciosidade. Esse nome é chatinho de falar. E aí eu vou falar aqui da terceira, né, característica aqui da personalidade, que eu achei muito interessante a forma como essa psicóloga trouxe, que é a extroversão, né? São pessoas que precisam estar perto de outras pessoas, que gostam de socializar, que gostam de conversar, que logo quando tá perto de final de semana já fala, nossa, pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer? Então ela carrega a bateria dela estando em contato com outras pessoas. Então isso para ela é muito importante. E o oposto disso, que é a pessoa introvertida, ela perde energia estando em multidões, lugares muito cheios, gente, né? Que aqui eu também me incluo. Então, só que eu não entendia também que essa pessoa que ela é mais extrovertida, ela precisa, então ela se sente bem, motivada com muitas pessoas. E a introvertida não, ela perde energia. Se ela tá num lugar com muita gente e tal, ela começa a ficar, sabe? Então ela precisa de um tempo quieta ali para voltar a energia. Então, essa questão da habilidade social, né? Que algumas têm e outras não têm. Então, aí a
Quarta característica é a agradabilidade, a empatia, a amabilidade, né? Tô dando só uma resumida bem assim, só pra, né? Mas é bom se aprofundar nisso daqui. Então, a pessoa que tem essa característica da amabilidade é aquela pessoa que ela se preocupa com o outro, sabe? Com o que o outro vai sentir, com o que o outro... Então, ela sente, ela tem aquela empatia, às vezes ela tem dificuldade de falar não, chatear as pessoas, ela se interessa, né? Pelo outro, gosta de cuidar, então é uma pessoa que se doa muito, né? E o oposto disso é a pessoa mais combativa, que já não tá nem aí pra ninguém, que ela tá mais preocupada com as questões dela. Então, se você for lá fazer, assim, uma chantagem emocional com a pessoa, ai, mas eu tô precisando, tô com fome, ele vai falar, e daí que você tá com fome? Eu não tô nem aí e tal. Então, a pessoa é assim. E nós também precisamos dessas duas pessoas, tanto dessas pessoas, né? Aí ele deu um exemplo do extremo da amabilidade, seria a mãe, né? O cuidando do seu filho, cuidando, toda aquela amabilidade. E o combativo seria a pessoa que vai lá caçar, né? Ele precisa caçar, então ele não pode ficar perdendo muito tempo com o que o outro tá sentindo, porque ele precisa sustentar. Então, ele precisa ir lá caçar. Então, esse combativo também é necessário, né? Se a gente traz para os tempos atuais, é aquela pessoa que vai brigar pelos direitos, que vai, né? Que ela não vai ter dó de ninguém. Ele, não está errado, então ele vai lá atrás de justiça. Então, ele precisa dessa personalidade. Então, aqui, mais uma vez, como é necessário esses dois aspectos, né? E aí, por fim, né, pelo quinto, que é o neuroticismo, que é o grau de instabilidade emocional, né? Que esse aqui eu me identifiquei bastante, né? Essa questão da instabilidade emocional, que são pessoas que elas têm uma baixa tolerância para o estresse. Então, um estresse, às vezes, que seria pequeno, né? Igual ela fala, o estresse geralmente tira as pessoas do eixo, sim, do seu eixo, né? Um estresse você vai... Só que para essas pessoas, ela vai ser muito mais intenso, né? Ela vai demorar para voltar ao normal. Então, algo, às vezes, que parece pequeno para ela, porque ela tem uma sensibilidade maior, né? Então, são pessoas que são muito mais sensíveis e têm essa instabilidade, né, das emoções. Então, ela demora para voltar ao normal muitas vezes, né? E ó, o oposto é a pessoa que é mais estável, que tipo, tá bom, não gosta de mim, falou isso, se dane, e volta pra vida, né? Volta pra rotina. E aí dá o exemplo que o animal é mais instável emocionalmente. O animal que é mais instável emocionalmente, ele tem um sistema de alarme mais desenvolvido. Então, ele é mais assustado porque ele tá muito sensível ao perigo, né? E aí, qualquer coisinha que essa outra pessoa não iria perceber, ele percebe. Então, o radar dele ele tem um radar muito acionado. Então, lá no reino animal, esse tipo de animal, ele vai conseguir sentir o perigo antes, né? De um predador, alguma coisa, ele vai ser ligeiro ali, né? Que aí, no caso, essas pessoas são muito chamadas de neurótica, porque elas são muito, assim, sensíveis. Então, elas têm um alarme mesmo mais acionado, né? Tem mais sensibilidade ao medo e ao estresse. E tem uma grande imaginação para o perigo, né? E aí, eu me identifiquei muito nisso daqui e ficou muito claro para mim todas as coisas que eu venho vivenciando, o como tem muito a ver com isso, né? E a gente tende a colocar defeito, né? As pessoas, né, também colocam muito defeito, né, nas características uns dos outros. E aí ela até dá um exemplo legal,
Porque fala que por que algumas pessoas, assim, às vezes vai ficando mais triste com o tempo, vai ficando mais desanimado com a vida, né? Porque dependendo do meio que ela tá, né? Que nem no caso, uma criança que tem essa questão da criatividade, né? Da abertura de novas experiências, na escola ela não vai se dar bem, né? Porque na escola é aquela coisa mais para aquela pessoa mais disciplinada, que gosta de cumprir metas. Então essas pessoas vão se dar bem, melhor na escola do que essas outras. E aí vai ter sempre uma pressão ali, porque você não gosta de estudar, né? Tem um filme muito lindo que fala sobre isso, que eu não lembro o nome. Mas, então ela vai ter tanta rejeição na vida, da família, dos pais, dos relacionamentos. As pessoas sempre vão falar, tá errado esse jeito, você tem que ser mais assim. Só que é orgânico isso na pessoa, é isso que a gente precisa entender. Essas reações assim, são orgânicas, são muito, sabe, intrínsecas em cada um. E aí a pessoa vai ficando desanimada porque ela acha que ela tá errada. No meu caso, né, sempre teve muita essa cobrança de porque você não termina as coisas, porque não sei o quê, porque que eu viajo muito a maionese, mas isso é algo intrínseco em mim, sabe? E a gente pode sim ir ajustando, ter a flexibilidade, melhorando algumas coisas, mas a gente tem que entender que tem uma função. Toda personalidade tem uma função, né? Então, e aí ele também fala da questão da neurobiologia, que existem também nessa questão da personalidade a função dopaminérgica, que é a coisa da ação, né? Que tem a ver lá com o extrovertido e um outro. E tem a função serotoninérgica, que eu acho, que fica, né? Que é a pessoa que é mais introspectiva, né? E aí também tá ligado. Então, a gente passa por... Se a gente não se conhece, e o que me salvou aqui dizendo, né? O que me salvou, que hoje acho que talvez eu estaria no hospital psiquiátrico, porque toda essa minha personalidade aqui, muito instável, se eu não buscasse o autoconhecimento, se eu não buscasse, assim, muita ajuda como eu fiz, hoje eu com certeza estaria na camisa de força, porque o mundo todo quer dizer como a gente tem que ser. Só que a pessoa tá na lente, tá vendo na lente dela, entendeu? Ela não entende que a pessoa, por mais que às vezes você queira que ela seja de um jeito, ela tem como flexibilizar um pouco, igual eles falaram, mas ela não tem como mudar algo que tá muito ali da personalidade dela. Então, gente, o que eu mais, assim, gostaria de enfatizar é a questão do julgamento. Presta muita atenção no que você tá julgando, sabe? Você tá julgando ali um tipo de personalidade que é necessário, assim como a sua é necessária. Então não deixe também ninguém dizer que você é isso, que você é aquilo. Você tem que saber quem é você, para que você é importante, qual o ambiente que você tem que estar, quais as pessoas. Então, essa questão do autoconhecimento é fundamental para a nossa sobrevivência aqui, principalmente certas personalidades, assim, é fundamental. E aí, isso que eu venho falar muito aqui, tem pessoas que para ela aquilo lá não tem importância nenhuma e tá tudo bem, porque aquele é o temperamento dela e ela tem que fazer aquilo mesmo que chama, né? Que a biologia dela chama. Então, vamos tentar compreender mais, não julgar. Então, quando a gente começa a perceber que tudo tem sua função, eu tô repetindo mesmo várias vezes, porque isso é muito importante. Eu tô vendo muita... Gente, jogar pedra é o que mais a gente vê, as pessoas jogando pedra, e uma crueldade, sabe, com o outro. Por mais que você às vezes não tenha essa questão da empatia, mas assim, é muito importante, até para você se dar bem nos seus relacionamentos, na sua vida, entender melhor as outras pessoas, sabe? Ter uma qualidade de vida mesmo, é fundamental. Então, fiz um resuminho aqui. E por enquanto eu vou parando por aqui, tá bom? Um grande beijo.